Olá, alunos. Eu quero cumprimentar todos aí. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma aula, né? Sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero aqui saudar todos. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Josadac Lima. Eu sou formado em Teologia e graduando bacharel em Teologia pela Faculdade Católica Paulista. Também graduando Gestão Hospitalar pela mesma faculdade. Também sou psicanalista clínico, né? E hoje estou aqui para servir de instrumento de Deus para a sua vida. Nós estaremos aqui falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E se você puder acompanhar conosco, eu te convido aí, livro de Atos, capítulo 1, do versículo 8. Nós estaremos lendo e logo após estaremos já também dando continuidade aí na nossa aula. Diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos amados irmãos, nós vemos aqui nesse versículo, já dando início à introdução desse nosso ensino, né, desse nosso estudo de hoje, e passando aqui o slide, né? Nós vamos falar aqui sobre o primeiro livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o mesmo que escreveu o terceiro evangelho, né? O Lucas é o médico, né? O Dr. Lucas. Ele escreveu tanto o terceiro evangelho como também ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui o período que foi escrito, o livro de Atos foi por volta do ano 70 depois de Cristo, entre os anos 70 ao ano 90. O contexto histórico ao seu caráter quer dizer o quê? A obra histórica teológica que aborda os aspectos e fatos dos primeiros 30 anos de igreja cristã. Então nós vemos aí o seu caráter, né, histórico, que nos fala sobre os fatos dos primeiros 30 anos da igreja cristã, né, aqui na Terra. E também nós, dando continuidade aqui, nós vamos ver um pouco sobre o livro de Atos, no que ele nos aborda, né? O livro de Atos nos aborda muitas personagens importantes, né? Muitas personagens importantes vai nos abordar o livro de Atos dos Apóstolos, ver os discípulos, né? Mas nós vamos ver duas personagens importantes nessa história, ora lida. A primeira figura importante que nós vamos ver é o apóstolo Pedro. Ele foi o principal líder da igreja entre os judeus, né? É uma personagem central da primeira parte do livro, né? Ali até o capítulo 12. Até o capítulo 12, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos ver a importância desse homem. O apóstolo Pedro foi aquele homem que pregou, né? Pregou para os judeus. Se nós formos ver a história do apóstolo Pedro, é até uma história engraçada, porque nós vemos que alguns fatos ele negou a Jesus, né? Como nós conhecemos, somos conhecedor daquele versículo, daquela parte que diz que antes que o galo cante, né, ele negaria Jesus. Então, nós vemos que foi um discípulo corajoso, mas também ele teve seus momentos de altos e baixos. Nós vemos que ele negou a Jesus, se arrependeu. Mas agora nós vemos no livro de Atos outro Pedro. Nós vemos um Pedro agora destemido, um homem corajoso, que prega a palavra de Deus com toda a veemência. E agora Pedro, ele está pregando aos judeus. Nós vemos que em uma pregação, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele narrando ali a palavra de Deus, falando a respeito de Jesus, para os judeus ali, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então nós vemos uma parte de Pedro, né? Pedro, aquele discípulo covarde, né? Aquele homem que era corajoso para até puxar a espada, mas teve um momento que ele teve uma falha. E depois nós vemos na segunda parte, Pedro, agora sendo um homem cheio do Espírito Santo,
pregando a palavra com muita veemência e as pessoas se rendendo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está muito bonito a história de Pedro. Na segunda parte, né, do livro de Atos, agora a partir do capítulo 13 a seguir, nós vemos Paulo pregando aos gentios. E o interessante que nós vemos aqui é que Paulo era um perseguidor de crentes. Paulo era aquele homem que perseguia a igreja, a ponto de Jesus aparecer para ele, né, e dizer: Paulo, por que me persegue? Né? Então ali Paulo perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas depois daquele dia, no caminho de Damasco, quando Jesus aparece para Paulo, Paulo agora ele é completamente um homem diferente. Ele agora tem um encontro com os discípulos. Deus usa o profeta, coloca as mãos sobre os seus olhos, curando a sua enfermidade. E agora ele passa a ser um homem de Deus consagrado. E foi uma personagem muito importante depois do capítulo 13 ali, do capítulo 13 a seguir, né, que ele agora começa a pregar a palavra de Deus. E ali vai sendo um homem bastante usado, né, por o nosso Salvador Jesus Cristo. Passando aqui para a terceira parte, do capítulo 1, divide em duas partes. O capítulo 1, do versículo 11, narra alguns fatos quando Jesus ainda estava com seus discípulos. O versículo